O Next 13 trouxe bastante funcionalidades aqui para a gente, como a gente pode ver. Mas uma que me chamou bastante atenção foi essa estrutura de diretórios, o novo estilo de roteamento que o Next traz junto com essa versão. Para quem já desenvolve projetos com as versões anteriores, vai ver que tem uma diferença bem grande. Mas eu vou explicar no detalhe, tem uns conceitos bem técnicos aqui que eu vou estar explicando, mas que vai facilitar a nossa vida. Eu vou dividir esse conteúdo em mais de um vídeo, para não ficar um vídeo bem pesado, mas vai ser bem interessante a gente entender cada conceito. Eu vou acessar a parte de documentação, então que essa documentação está até em beta, e tem a estrutura aqui para a gente, a divisão em routing. A primeira divisão que a gente vai falar aqui nesse vídeo vai ser a parte de layout, mas para a gente entender essa estrutura, a nova forma de roteamento que está presente aqui na versão 13 do Next, ela é baseada em roteamentos onde são renderizados componentes no lado do servidor, React Server Components. Isso a gente vai ver que é bem interessante, eu vou falar sobre os benefícios também. Mas a estrutura basicamente fica, assim como a gente tinha aquela pasta pages, nos projetos desenvolvidos com as versões anteriores à versão 13, a gente tem agora o nosso folder, a nossa pasta, que é a pasta raiz chamada app. E dentro da pasta app a gente cria os nossos diretórios e arquivos reservados. Isso que é bem interessante dessa funcionalidade é que aqui a gente tem o app directory, o diretório app, e dentro desse diretório app a gente pode ter outras pastas e outros arquivos também. E o interessante é essa parte aqui de special files. Esses special files que dentro de cada pasta, ou que seja da pasta app ou uma pasta dentro da pasta app, a gente tem vários arquivos reservados. Então o Next, quando ele está renderizando, ele faz isso tudo de forma automática para a gente. Ele vai ler o que está sendo solicitado no endereço da URL que o usuário está solicitando e ele vai fazer todo esse caminho aqui para a gente de forma automática. Então a gente tem um arquivo reservado chamado page.tsx que a gente pode criar, layout.tsx, loading, erro, template e head. Nesse vídeo a gente vai falar mais específico para esses dois aqui, o page e o layout.tsx. É uma forma da gente compartilhar o nosso conteúdo. Eu já deixei um projeto aqui criado com npx create next app e ele traz para a gente na versão 13, porque eu estou executando o comando npx e depois do lançamento da versão 13 do Next. Ele traz aqui com a versão 3.0.0. O interessante é que a gente vai utilizar a estrutura de pastas com app, mas quando eu crio o meu projeto, ele já traz aqui a estrutura de pasta pages, que é a estrutura de páginas antigas. Então, o que eu vou fazer? Como a gente vai utilizar? A gente não vai migrar um projeto, aqui a gente está criando um projeto a partir da versão 13 do zero. Então, eu vou apagar toda essa pasta pages, lembrando que se você já tem um projeto que tem a pasta pages e você for criar a pasta app, você não precisa deletar a primeiro momento a pasta pages, você pode manter as duas pastas. As duas pastas conversam entre si. Aqui em cima tem até uma explicação da pasta app juntamente com a pasta page, que eles vão trabalhar lado a lado, porém significa que se eu tenho duas rotas com o mesmo caminho, com o mesmo path, a rota será executada através da pasta app. Então ele vai dar preferência para a pasta app. Mas esse não é o nosso caso. Eu vou deletar aqui a nossa pasta pages, vou dar um delete, e vou criar aqui na raiz do nosso projeto uma pasta chamada app. É justamente essa estrutura aqui que a gente vai fazer, porém sem a estrutura do pages. Aqui dentro da pasta app, a gente fala sobre special files. Special files são arquivos reservados para cada tipo de comportamento da nossa rota. Então, a rota inicial, que é a rota barra, eu não estou colocando nenhum caminho para navegar dentro da minha aplicação, eu preciso ter aqui um arquivo chamado page.tsx. Esse arquivo page.tsx a gente vai ver um pouco mais para baixo aqui. Ó. Então eu vou vir aqui navegar nesse Pages and Layouts e aqui ele vai recomendar para a gente, mais uma vez, sempre na versão 13, e essa funcionalidade está em beta, ela ainda não está em produção, pronto para a gente utilizar em produção. Então aqui
eu criei o meu objeto page.tsx. Eu vou simplesmente copiar esse meu page, que é a minha página inicial, que seria aquele arquivo index dentro do meu page. Então, vou colocar aqui home page, vou salvar. E eu posso criar aqui agora também a estrutura do meu layout. Como eu quero compartilhar um layout específico para mais de um arquivo aqui dentro da minha rota, e é isso a gente vai entender, eu tenho que criar o meu arquivo layout. Então aqui a gente está falando quando eu quero compartilhar entre múltiplas páginas. Por exemplo, uma parte de navegação. A parte de navegação do topo, se ela for única e repetir em todas as páginas, eu não preciso repetir esse componente, importar esse componente em todas as minhas páginas. Eu sempre coloco dentro de layout. Então vamos aqui, vou voltar aqui, criar um new file, layout.tsx. Mas eu não vou criar esse layout.tsx, que a gente vai fazer o seguinte: se eu tentar executar a minha aplicação dessa forma, npm run dev, porque eu estou utilizando a versão ainda na situação de beta, ele ainda não vai funcionar. Eu preciso fazer algumas configurações aqui. Se eu colocar npm run dev, olha o que vai acontecer com a minha aplicação. Ele vai falar que ele não está funcionando porque ele não reconhece ainda o diretório app, que ele está em experimento. Para a gente utilizar, você deve adicionar o experimental, a propriedade experimental dentro de next.config.js. Então, vou fazer exatamente o que ele está me pedindo aqui. Eu vou colocar aqui appdir true. Eu estou falando que eu estou usando o diretório app. Assim que eu coloco e executo npm run dev, olha o que vai acontecer. Ele vai executar a minha aplicação aqui agora. Vamos navegar. Estou navegando aqui no meu localhost. Ele vai exibir o meu home page. E o que ele fez também? Assim como eu executei o npm run dev, ele criou um arquivo layout.tsx para mim de forma automática. E aqui a gente pode trabalhar algumas estruturas. Por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma tag nav. Dentro da tag nav eu posso criar links. Então eu vou usar o próprio next link, que eu vou dar um href. Aqui eu vou dar para barra, porque vai ser o meu link de home. E aqui embaixo eu vou colocar como dashboard. Vou navegar para barra dashboard aqui. Se eu voltar aqui para minha aplicação, eu vou ter aqui o meu link dashboard. Eu ainda não tenho a rota minha de dashboard. E eu tenho aqui meu link para home. Se eu criar qualquer arquivo aqui dentro que vai ser representado por uma rota, que eu vou criar uma pasta, e dentro da pasta o page.tsx, ele vai absorver esse layout porque ele está no nível superior. E o que eu vou fazer aqui agora? Na nossa aplicação, se a gente observar, todos os arquivos que são criados dentro da minha pasta app são criados com renderização no lado server, React Server Components. Para a gente entender isso um pouco melhor, eu vou acessar aqui a parte de documentação. Aqui tem a parte de Server e Client Components. Essa parte de Server Component funciona da seguinte forma. Vou descer aqui um pouco. A gente pode entender que todos os componentes dentro do diretório app são React Server Components por default. Então, se eu criei um arquivo e não defini nada de diferente, executei da forma comum, eles são criados como React Server Component. E aqui entra uma parte técnica que é muito complexa. Nas versões anteriores, eu gastei muito tempo explicando o SSG, que é o Static Site Generation. Eu gastei muito tempo explicando o Server Side Render, o SSR, e o ISR, Incremental Static Revalidation. São três conceitos bem complexos que você define para a criação de uma página, se sua página vai ser estática, se ela vai ser dinâmica e se ela vai ser estática e dinâmica por incremento. São conceitos bem complexos, mas importantes para a gente entender quais são os benefícios e quando a gente pode utilizar. O bom do React é que a gente pode trabalhar no mesmo projeto conceitos de estático e dinâmico ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo dentro de um mesmo arquivo, de uma mesma página. Agora, na versão 13, a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais inteligente. Eu vou mostrar aqui para a gente agora como a gente pode fazer isso. Então, por default, o nosso arquivo aqui, layout, ele é um server, React Server Component por default. Então, se eu pegar aqui agora
dentro desse meu componente. Der um console.log, digitar aqui teste, vamos analisar dentro do nosso console. Expandir um pouco mais a nossa página. O meu console.log, ele não está sendo exibido aqui no meu console do meu navegador, do meu Chrome. Por que que isso não está? Ele está aqui dentro do lado server, dentro do meu servidor Node aqui no meu terminal. Então, esse teste está sendo exibido aqui e não no lado cliente. Isso porque o meu componente é React Server Component. Porém, tem alguns comportamentos, por exemplo, se eu quero utilizar o hook usePathName. Então, eu vou vir aqui, usePathName, e vou colocar const pathname recebe usePathName. Esse usePathName ele está dentro do React Navigation. Olha o que vai acontecer, isso aqui vai dar um erro, porque quando eu salvar isso daqui, eu não consigo analisar esses comportamentos do meu hook, os hooks do meu Next, o useEffect, o useState, no lado server. O meu componente é server. Então, para eu conseguir identificar qual é o meu path, para eu fazer um sublinhado, talvez, aqui para qual rota está sendo selecionada, se eu navegar até aqui, eu dar um destaque maior quando eu selecionar Home, dar um destaque maior quando selecionar Dashboard, eu não consigo fazer porque eu estou no lado server. Mas tem outras formas que a gente pode fazer, porque o interessante, se a gente analisar a documentação, o interessante dessa funcionalidade nova é a gente poder utilizar dentro de uma página server componentes client. Então, a gente mesclar esses dois conceitos. Para a gente definir que o nosso componente ele vai ser renderizado no lado client, basta eu colocar isso aqui, use client. Mas não é o caso aqui para o nosso layout. Eu vou dividir da seguinte forma. Eu vou criar aqui dentro de app, eu posso criar os meus componentes, eu não preciso distribuir os meus componentes num folder separado, igual a gente fazia um folder chamado components. Eu vou criar aqui o que a gente chama de nav-link. Esse nav-link.txt que eu estou criando é um componente que eu vou criar que vai representar esse meu link, porque eu quero fazer operações de client nesse meu componente. Então aqui eu vou colocar ele como useClient, eu vou utilizar esses dois pacotes aqui, o link e usePathName, e aqui eu vou tirar agora o pathname, e vou exportar export default function nav-link. Vou passar aqui como o meu objeto um href, porque eu vou sobrescrever, vou pegar do meu componente pai, e aqui o children. Como a gente está trabalhando com TypeScript, eu não vou tipar isso daqui agora, porque não é o nosso foco. Vou dar um return, e aqui eu vou dar o return no link, passando o href. Esse href eu vou receber de href das minhas propriedades, e aqui eu vou colocar o meu children. Fiz basicamente isso. Vou colocar aqui o meu usePathName. Vou salvar esse meu componente. Agora, ao invés de usar link, eu vou utilizar esse componente que eu acabei de criar, que é o meu nav-link. E aqui embaixo eu vou substituir por nav-link. Até aí está funcionando tudo normal. Se eu voltar aqui para minha aplicação, continua funcionando. Se eu navegar para a dashboard, ele vai dar o 404, porque eu ainda não criei, mas aqui eu tenho o meu home. Então, até aí está funcionando tudo normal. Agora eu tenho o usePathName, que eu posso ler meu pathname. Se eu der um console.log, diferente desse meu console que está exibindo aqui no meu terminal, ele vai ser exibido no meu navegador, porque ele está renderizando no lado client. Então, a gente tem um client, tem um server. Esse meu componente nav-link está no lado client e o meu componente layout está no lado server. Então, vamos salvar aqui. Olha o comportamento. Vamos voltar aqui, pathname, salvei. Abro o meu navegador, ele exibiu aqui ó, o pathname. É barra porque eu estou na página inicial. Barra. Se eu voltar aqui agora, eu posso criar as minhas rotas, assim como eu criava dentro de Pages. Dentro de App, eu dou um New Folder, Dashboard. E assim como eu crio os meus Special Files, que eu mostrei no início do vídeo, eu tenho que criar o meu arquivo page.txt. Escrevi errado aqui, deixa eu apagar esse a mais, que o nome tem que ser idêntico aos nomes reservados, no caso aqui é meu page.txt, e eu vou copiar aqui da mesma forma, só que agora eu vou colocar
dash page. Se eu navegar aqui agora para o meu dashboard, eu vou ter o meu dash page. Eu vou fazer uma customização um pouco mais interessante aqui, só para o nosso exemplo ficar um pouco mais interessante. Eu separei um link aqui, que é a utilização do Tailwind CSS dentro dessa nossa nova estrutura. Aqui o tutorial é bem simples, mas eu vou copiar aqui e acelerar, porque não é o foco mostrar isso daqui. Vou dar um stop na minha aplicação, instalando o Tailwind como dependência de desenvolvimento. Assim que eu instalar, a gente vai ver um comportamento aqui um pouco diferente da nossa aplicação. Aqui dentro de package.json, a gente já tem esses pacotes aqui do Tailwind. Agora eu vou fazer a inicialização do Tailwind para a gente poder utilizar aqui dentro do projeto. Ele cria automaticamente dois arquivos para a gente, post CSS e Tailwind CSS. Aqui na documentação fala, dentro do arquivo Tailwind CSS, tailwind.config.js, adicionar os pacotes de arquivos que você usará os estilos do Tailwind CSS. Então aqui eu preciso informar para a minha aplicação, olha, eu vou usar Tailwind CSS nesses pacotes. No caso, eu não estou usando mais a minha pasta Pages nem a minha pasta Components. Para esse exemplo, simplesmente o .app aqui já é o suficiente. Então até aqui está tudo bem. Você não precisa modificar nada dentro de postcss.config.js e agora você precisa criar um arquivo global.css dentro de app. Vamos criar global.css e copiar tudo isso daqui. Salvei. Agora, dentro do seu layout ou dentro do arquivo de layout que você quer utilizar e replicar para todos, adicionar esse global.css. No caso, eu vou colocar aqui para esse meu layout aqui da minha estrutura raiz. Então, vou vir aqui colocar o meu global CSS. Agora, se eu vier aqui no meu HTML, colocar class name, um bg gray, vou colocar 800, um text gray de 100, a gente já vai ver esse estilo sendo aplicado aqui. Eu esqueci de startar a nossa aplicação, npm run dev. Vou dar um refresh aqui. Maravilha. A gente já tem, eu vou só melhorar um pouco o nosso layout, class. Eu vou colocar aqui um border bottom, um padding de 4. Já deu um espaçamento ali. Para melhorar um pouquinho, eu vou colocar isso aqui dentro de um header. Vou passar esse estilo aqui para o meu header. E aqui no meu nav link, eu vou colocar um class name space x de 4. Só para dar um espaçamento aqui. E embaixo aqui, eu vou colocar isso aqui dentro de um main, o meu children. Então, todas as minhas páginas vão estar dentro aqui de main, com class name. Vou dar um pad de 4 só para acompanhar esse pad aqui de cima. Então, salvei. A gente já tem essa estrutura. Cliquei em Dashboard, bem aqui para Dash Page, cliquei em Home, volta para minha Home. Agora, para finalizar essa parte aqui de layout, eu vou mostrar que a gente pode criar layout não só no nível principal aqui do meu folder app, mas também dentro de qualquer outro folder e qualquer nível que esteja aqui dentro dessa estrutura de pastas que eu tenho, que será formada a rota da minha aplicação. Aqui dentro de layout, eu criei, deixa eu apagar isso aqui que eu não vou utilizar mais. Eu criei o meu layout que todas as páginas vão conter essa estrutura aqui e vai mudar só essa parte aqui que será dinâmica, dependendo de cada página que será renderizada. Mas eu posso colocar aqui também, dentro de Dashboard, uma nova página. Olha o que vai acontecer. Aqui na documentação, na parte de layout, pages e layout, ele explica um pouco aqui a estrutura de layout. Eu tenho uma pasta aqui, Dashboard, e aqui dentro eu tenho o pages.js. Porém, eu posso criar também um nested layout, que seria um layout aqui que ele vai ficar dentro de layout. Seria como se fosse um layout dentro de um outro layout. Como eu já tenho um layout principal, que é a minha header, se eu criar um layout aqui dentro, olha o que vai acontecer. Layout.tsx. E vier e criar aqui, por exemplo, deixa eu copiar aqui esse layout.tsx. Eu posso criar, deixa eu transformar isso aqui para colocar uma div aqui por fora. E eu posso ter aqui uma outra div com class name, padding de 4. Deixa eu colocar um border aqui também. E layout dash.
Olha o que vai acontecer. Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Quando acessar o meu dashboard, ele vai ter esse layout dash. Porque esse meu componente layout, ele está sendo renderizado dentro desse componente layout. Então, ele vai acumular os layouts. É assim que mostra aqui na documentação. Se eu tenho um layout, esse de cima é o layout principal e o meu arquivo layout ele vai estar dentro desse pontilhado. E assim, se eu criar aqui um outro layout por dentro de dashboard, de uma pasta que está dentro de dashboard, ele vai ser renderizado aqui nesse pontilhado. E assim a gente pode compartilhar. Aqui a gente falou sobre React Server Components e Client-Side Components. A gente está fazendo isso tudo dentro de uma mesma página, que isso era um pouco mais difícil em versões anteriores do Next. A gente pode observar aqui dentro de Layout que eu tenho o meu componente server que está renderizando um componente client. Então a gente consegue ter todo esse benefício e saber renderizar o que é importante no lado server e o que é importante no lado client quando a gente tem esse tipo de cenário que a gente quer manipular alguma coisa relacionada a hook ou comportamentos do lado client.